risco, completamente risco mesmo do Santos em relação a esses nomes. Bom, muita gente está perguntando sobre provável escalação. Temos provável escalação? Ou melhor, dar uma evitada, porque ainda tem essa questão do jogo de amanhã? Cara, acho que dá, porque justamente não temos muitas opções, né? Não. Quando o técnico precisa quebrar a cabeça, a gente fica tipo, nossa, quem vai jogar? O Santos tem tantas opções, Vocês meu Deus. Vocês querem ouvir a provável escalação? Vocês mas estão assim, preparados para isso? Eu acho que é um time que dá para competir com problemas, mas vamos lá. O Gabriel Brazão joga, Igor Vinícius joga, até porque o Igor tá fora contra o Velo Clube no domingo. Sim. A zaga tem que ser Zé Ivaldo Lopérez. Sim. Na esquerda, o Escobar continua. O João Schmidt vai jogar no sacrifício. Bom tempo de novo? Então, eu imagino que seja Schmidt, Schmidt, Bom Tempo e Menino. Menino? 3 meio-campistas. Por que está com o Miguel? Não tá com o Miguel, calma, vai chegar. Tem 3. João Schmidt, Bom Tempo e Menino. Ele tem feito essa opção de 3 meio-campistas com frequência. Imagina jogando fora. Entendi onde você vai chegar. Ele vai jogar com 3. Joga o Rony, joga o Tassiano. Tem uma dúvida, pelo que eu acho. Barreal ou Miguel, pelo lado direito. Então ele joga com Schmidt de primeiro, joga com 2 meio-campistas, Menino pela direita e Bom Tempo pela esquerda, cobrindo os laterais que vão subir bastante. É Escobar, mais ou menos. O Rony fecha o lado esquerdo, o Tassiano de 9 e pela direita joga um Barreal ou Miguelito. Dentro desse mesmo esquema, ele pode fazer o Menino pela direita. Menino pela direita, Rony pela esquerda, ele faz uma dupla de ataque. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que a única dúvida é Barreal ou Miguelito. Me surpreenderia com o Moisés começando e me surpreenderia se com o João Schmidt cansado ele colocasse apenas um volante ao lado. Eu acho que esse é o grande contexto da partida. O Schmidt vai precisar de proteção. Então ele joga com o Schmidt de primeiro, tendo 2 meio-campistas da frente dele que marcam, que pegam, Menino e Bom Tempo, que podem chegar também. Rony pelo lado esquerdo, Miguel ou Barreal pela direita e o Tassiano de 9. O Tassiano vai substituir o Gabigol. O Barreal tomou uma pancada contra o Noroeste, saiu cedo, mas foi só uma pancada e treinou normalmente. O Miguel fez uma grande partida novamente, principalmente no primeiro tempo ali. Então, vamos ver o que vai ocorrer. O Taver Duel assim, se fizeram 3-5-2 com o Schmidt como terceiro zagueiro. Eu duvido que ele vai fazer algo que ele não fez ainda. Ele já usou o Schmidt de zagueiro. É verdade, foi o Kleber Xavier. Foi o Kleber contra o Sport, ele nunca fez. Nossa, ele nunca fez de zagueiro? Ele fez de zagueiro, mas não com o Schmidt. Ele fez de zagueiros contra o Botafogo, por exemplo. Nossa, realmente toma gol com 1 minuto. Assim como o Taver, eu achei que ele tinha usado já o Schmidt de zaga. Mas também não sei se é a melhor saída. Mas eu entendi o ponto do Taver. Ele pode descer o Schmidt para fazer a saída. Mas ele jogar numa linha de 5, né? Eu acho que... Sem a bola fecha. Quem não vai fazer? Acho que ele vai fazer o 4-4-2 com o Rony e Tassiano juntos. E aí seria quase com 4-2-4. E aí pode fechar o menino... Pode fechar Miguelito pela esquerda ou Barreal com o Menino pela direita e fazer Bom Tempo Schmidt. Mas eu acho que ele vai fazer o 4-3-3, que foi bem contra o Noroeste no primeiro tempo. Então, ele coloca o Menino... Contra o Noroeste, né? Mas, enfim... Ele já tinha feito contra o São Paulo. Ele já tinha jogado com 3. Ele não tem tantas opções diante do que tem à disposição. Eu acho que a única dúvida é Barreal ou Miguelito. Mas, enfim, vamos ver o que vai ser amanhã. É que o Barreal, com o Igor Vinícius, faz o Igor Vinícius crescer, né? Verdade. Então, eu não sei esse contexto de lado direito do campo. Mas como tem o menino já vai defender o Igor Vinícius. Acho que poderia ter o Miguelito para jogar mais com bola, né? Porque ele cria mais que o Barreal. Mas eu acho que essa é uma possível escalação. O Laser vai sair. O Laser tem entrado mais com o Laser já foi reserva, né? Tá entrando mais com reserva com o Noroeste. Ele só entrou porque o Barreal machucou. Bom, a gente falou que não valia a pena fazer uma provável escalação. Vocês pediram, tomem essa verdade na fuça de vocês. Bom, por último, é bom a gente dar contexto também sobre o dia a dia do Santos, sobre como está o ambiente, o clima, para vocês entenderem, contextualizarem mesmo o porquê de tudo estar como está. Então, nosso último tópico é basicamente falando sobre como está pressionada a diretoria de forma geral. Então, Vojvoda também está pressionado um pouco por conta dos resultados, né? Por mais que grande parte de vocês reconheçam que não tem opções, não tem jogadores, não tem elenco, também tem um dedinho dele quando ele vai fazer essas substituições da segunda etapa, tipo o jogo do Noroeste, que foi uma vitória com gostinho de podia ser melhor, né? Podia ter de repente um segundo gol aí do Santos. O terceiro gol, desculpa, foi 2-1. O terceiro gol aí do Santos. Mas mais do que isso, Matos está muito pressionado pelo que tem feito no mercado, uma tentativa de venda aí do Alex Duarte que deu errado. Tem o Marcelo Teixeira, que tem sido alvo de protestos na própria Vila Belmiro, já teve protesto, inclusive, até em jogos da faculdade, em outro momento. Então, é bom a gente dar contexto mesmo sobre o ambiente do Santos. Eu acho que é um ambiente de pressão generalizada, assim. Tá todo mundo... Não tem ninguém lá dentro de uma diretoria, né, de uma gestão de futebol que esteja, tipo, não, esse trabalho está sendo bem feito.
O Vojvoda, como a gente sempre fala, é o menor dos culpados. A gente até torce para que ele seja um técnico que fique bastante tempo, porque o Carille ficou na Série B, fora isso a gente sempre demite, desde o São Paulo. Então, tomara que o Vojvoda fique, que o Santos traga opções e que o Vojvoda consiga responder com mais material humano. Mas o Vojvoda, ele atrai para si próprio algumas críticas, quando ele não coloca os garotos da base, quando ele faz alterações um pouco mais conservadoras do que se espera, e quando, principalmente, ele não consegue vencer o Noroeste no segundo tempo, né? O Santos termina o primeiro tempo com 2-1, fica com 1 a mais contra o time fraco do Noroeste, e o segundo tempo termina 0-0 com o Noroeste criando mais. Então, foi um Deus nos acuda. A bola aérea é uma percepção importante também, porque é papel do treinador, mesmo com jogadores que não seriam tão bons, você precisa ter uma bola aérea defensiva minimamente capaz, né? O Tassiano vai ajudar muito amanhã, por exemplo, porque ele é um cara que defensivamente ele é bem importante, então vai ser um pouquinho mais alto ali com o Tassiano na bola parada defensiva. Mas a grande pressão nesse momento está no Alexandre Matos. Eu não lembro de um diretor de futebol que tenha sido xingado nominalmente como foi o Matos na última partida da Vila Belmiro. Eu não lembro. Então o Santos teve aí diretores que foram alvo de protestos, a gente pode falar do Pedro Martins, do Paulo Brax, mais para trás de outros, mas o Alexandre Matos ele foi mandado para aquele lugar pelo estádio. Começa pelas organizadas e o estádio compra o grito e protesta contra um diretor de futebol. Então o Matos está pressionadíssimo. Teve tempo para contratar, superestimou esse elenco. Não tem dinheiro. Por que você não contratou jogador livre? Por que você não buscou o Danielzinho do Mirassol? Por que você não buscou o José Aldo antes? Enfim. Então, ele achou que esse elenco era capaz de jogar bem, trazendo apenas Gabigol, um volante e um ponta. Era Gabigol e Rony e o Loyola que não deu certo. Hoje a gente já está falando de 4 jogadores contratados e talvez de 6. Então, assim, a avaliação sobre o elenco foi mal feita, as negociações frustradas se acumulam, não convenceu o José Aldo, não fez o Vitinho assinar o pré-contrato, não efetivou a contratação do Loyola. Então, de um papel mais autoral do Matos nessa janela, só teve o Rony, que ele foi buscar lá em Belém do Pará, no hotel que o pai estava hospedado. Fora isso, é uma participação ruim de um diretor que o Santos esperava muito. Porque ele é visto, e ele mesmo se diz assim, eu sou um predador de mercado, eu gosto de convencer, eu gosto de negociar. Então, o Santos esperava que mesmo sem dinheiro, o diretor fizesse mais. E aí chega no Marcelo Teixeira, que está perdendo apoiadores, não só em rede social. A Vila Belmiro não é a mais o mesmo lugar seguro que ele ia. Ele chega na Vila Belmiro com seguranças hoje em dia. Estava com 4 ou 5 seguranças, né, quando a gente viu. Ele teve que sair do camarote dele antes do jogo terminar, na última partida. Isso foi vitória, tá? Foi uma vitória. Não, empatou. Desculpa. Ele precisa parar de fazer os posts dele no Instagram, porque a organizada mandou ele ficar quieto, tipo, cala a boca, presidente, ninguém aguenta mais você postando. Então já deu para ver que foram posts mais discretos, nos stories e não no feed. Não deu as entrevistas, esperava-se que ele falasse, ele entendeu que era o momento de ficar quieto. Ele fez um post recentemente em que ele fala de Aranha de SAF, duvidando da inteligência do torcedor, porque não tem nada novo sobre isso. Então, o Marcelo Teixeira, que é um cara que foi aclamado na eleição, está perdendo apoiadores. Pessoas próximas a ele já estão aqui no telefone falando, vamos fazer uma chapa para o final do ano? Ano de eleição, é bem complicado. As votações do Conselho prometem ser mais acirradas contra ele e o apoio público ele perdeu definitivamente. Se tivesse uma eleição hoje virtual, você é a favor da saída do Marcelo Teixeira? Eu suspeitaria que o voto fosse sim, da galera. Diante de um retorno do Gabigol e a contratação da volta do Neymar. Sempre bom lembrar. Ele trouxe o Neymar e consegue ser bem pouco popular. Só que o Marcelo Teixeira, se não renunciar, ele continua no poder. Ele tem o papel, talvez, de pensar se saem Matos ou Vojvoda. Nesse momento, ambos continuam. A ideia é que juntos se saia dessa, mas o cenário não é bom. Não é nada bom. Estão todos pressionados e quem ouve o Santos, quem conversa, quem dialoga, quem vê no dia a dia, entende que o Matos, que está passando pelos seus problemas de saúde, a gente deseja toda a recuperação para ele, mas sente que o Matos está pressionado. O Matos que contrata o Cavaleiro, o Bilal Brahim e o Alexis Duarte, e depois liga falando, pelo amor de Deus, leva, porque eu estou sendo pressionado com esses caras aqui. Então, o cenário para eles é bem difícil e isso tudo respinga no Vojvoda, que era um cara para ter respaldo e não tem. Se o presidente não consegue andar na vila e se o diretor de futebol está sendo alvo da organizada, quem defende o Vojvoda? Ele mesmo. Só que o Vojvoda, ele é um cara que não se defende, ele defende o elenco. Ele acaba sendo, para muita gente, um cara que está achando que está bom. A partir do momento que ele chega e fala, eu gosto do meu elenco, eu confio no meu elenco, porque ele está defendendo os caras ruins dele, sabe? Tipo, eles são ruins, mas são meus. Eu não vou falar que o cara ruim é ruim. Vou falar que ele é bom, para ele ver se ele melhora. E a torcida olha e fala, nossa, olha o Vojvoda.
Claro, o Voivoda gosta desse elenco, não vai contratar nunca. Porque o Voivoda é um cara educado, sutil, gentil, que se esforça muito para não sair do tom. Então, se o Santos tivesse um treinador mais enérgico, o Sampaoli ligando o tempo todo, já teria contratado. Então, é um treinador que não pressiona, está sendo pressionado, um diretor que não respalda porque está pressionado e um presidente que está sem nenhuma popularidade. Então, esse cenário acaba virando uma panela de pressão. Esse jogo fora de casa vai nortear o que vai ocorrer no domingo. Imaginem, o Santos não ganha lá. Domingo não se classifica, a Vila vira uma praça de guerra. Então, esse é o cenário. Não é ser pessimista, não é entender o Santos. É entender que esse é exatamente o cenário para domingo. Se classificar, é classificação com pressão. Semifinal é obrigação. Se classificar, é isso. Vocês não fizeram mais do que obrigação. É o que tua mãe te dizia na escola. Se cair, é guerra. É guerra. É protesto, é invasão. A torcida jovem, que é a maior organizada do Santos, anunciou guerra contra o presidente. Então, o cenário é muito complicado. É por isso que o José Aldo não vem. Ai, meu Deus, sim. É isso. Aquele minuto de silêncio para vocês conseguirem organizar as ideias antes da gente pedir. Sentimos muito pela reta final dessa live, pois não depende da gente que a energia vá lá para cima, já que as notícias não são das melhores, mas a gente agradece, antes de mais nada, lógico, sua audiência, por você ter ficado aí 1 horinha com a gente. Obrigado pelo carinho. Ó, chegou um superchat de último aqui, ó, o Garcia Santista tá falando contigo, ó. Bom. No site, mandei um e-mail sobre membros ouros. Desculpa falar por aqui, tá tudo bem. Sobre o Voivoda, hoje sou totalmente a favor da permanência. Se sai hoje, bom mesmo. Se sai hoje, bom mesmo? PSM, eu não sei o que é PSM, desculpa. Bom PSM, não sei. Não entendi, desculpa, a reta final. Mas ele é a favor da permanência. O que importa é isso. Eu acho que boa parte de vocês, inclusive, Garcia, é a favor da manutenção do Voivoda, porque melhor com o Voivoda do que sem ele no momento, né? Não sabemos quem chegaria. Se não vier ele, galera, vocês imaginam quem vem, né? Eu nem vou nem falar. Então, começa com C e acaba com Luca. Mas mais do que isso, eu acho que tem muito a ver com a rescisão que precisa ser feita para a saída do Voivoda, então gastar dinheiro para contratar outro, então mais um valor que tem que ser investido. Não, e o Voivoda aprovou Moisés agora, aprovou o Rony. Uma loucura completa pensar na saída do Voivoda nesse momento. Mas é isso, meus amigos, obrigado a todo mundo pela audiência, tá? Terminamos com 1.000 simultâneos, mas chegamos a 1.300 simultâneos, então muito obrigada, tá? Eu sei que o horário da parte da tarde é sempre muito complicado para a grande maioria de vocês. Obrigada a todo mundo que fez questão de ficar aqui com a gente. E lembrando que tem cortes aqui no canal do UOL, então se você não conseguiu participar da live inteira, fica tudo cortadinho os principais assuntos para vocês, tá bom? Obrigado por mais uma vez ficarem com a gente aqui. Quarta-feira que vem a gente está de volta, tomara aqui com notícias melhores. E estamos à disposição, então, até a próxima. Fechou, galera. Obrigado pela audiência. E também saem versões em texto, tá? É verdade. Se bota no Google UOL Santos, vai aparecer as versões em texto também, se você prefere. Se você chegou depois, volta e vê a live, segunda tela. Fica aberta, completa também, salva, tá? Você vê tudo 1 horinha, a gente resumiu bastante de peixão aí. Fechou? Isso, um beijo. Obrigado, até semana que vem. Até.